A paz do Senhor Jesus mais uma vez para todos meus irmãos, sejam bem-vindos para a nossa aula de teologia pastoral no nosso centro de educacional teológico da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Meus irmãos, vamos dar em sequência a nosso planejamento, né? O capítulo 5º do nosso material Teologia Pastoral, que é o livro do José Deneval Mendes. Capítulo 5 do livro. Certo? O tema é as prioridades do ministro. Ok? Tem que pedir para o pessoal desativar o microfone. Desliga um pouquinho, depois a gente abre para que os irmãos possam opinar, falar, tá bom? Então, as prioridades do ministro. Capítulo 5. Está aí em torno da página 41. Alguém pode dizer 42? Não vê não, fica tranquilo. Nada a ver não, relaxa. Não, tá tranquilo, nada a ver não. Eu estou cansado já de perder. Não é nada a ver não, tá tranquilo, nada a ver não. Ok? Vamos lá? As prioridades do ministro. Meus amados irmãos, a gente já percorreu aí uma trajetória significativa, né, sobre chamado, sobre as características desse homem de Deus que é vocacionado, né, as experiências pessoais que autenticam de fato e de verdade, e ele foi direcionado para essa missão tão nobre. E hoje a gente chega a um tema de muito significado também. Vivemos tempos difíceis, né? Muitos já têm questionado que um dia é muito pouco, né, para fazer as coisas que são agendadas, por mais que elas sejam planejadas, mas o tempo passa rápido e o dia é muito pouco para fazer tudo que se tem para fazer. Mas quando a gente pensa, quando a gente reflete sobre a vida ministerial, irmãos, nós não podemos, de forma alguma, permitir que a ansiedade do mundo influencie a vida, a mente e o coração do ministro de Deus. Influenciar do tipo que ele deixe de seguir as orientações bíblicas, né? E comece agora a compartilhar também algumas recomendações de natureza secular. Nós estamos falando de uma atividade nobre, enriquecedora, de uma ação que transcende tudo que nós podemos imaginar. Nós estamos falando do cuidado de almas. E eu quero convidar os irmãos justamente para a gente refletir sobre o diálogo de Jesus com Pedro, né? Lá no livro de João, capítulo 21, e o versículo 15, do 15 ao 18, ao 17, onde por 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta ao apóstolo, né? E qual seria? E na sequência, depois de o apóstolo Pedro responder a Jesus, o Senhor, por 3 vezes, ele repete mais uma vez: apacenta os meus cordeiros ou as minhas ovelhas, né?
no caso a revista e corrigida, a primeira vez apacenta os meus cordeiros, depois apacenta as minhas ovelhas e depois apacenta as minhas ovelhas. Na revista e atualizada você vai encontrar também, ao invés de apacentar, né, na terceira ocasião, de pastorear, tá certo? E o termo que tem lá, o sentido é esse mesmo, pastorear. E o que vem a ser, então, esse apacentar? A palavra que aparece lá no original, bosco, bosco, quase parecido com bosco, mas não é. Bosco, mais ou menos, faz referência ao dever de um mestre cristão de promover por todos os meios o bem-estar espiritual dos membros da igreja. E aí a gente vai encontrar os termos tanto restrito como mais abrangente, né? Você tem aqui o bosco e você tem, na terceira ocasião, poimano. Poi, Qual o maino. texto? Qual o João, texto, professor? João capítulo 21, versículo 15 ao 17, né? E Jesus pergunta se ele o ama, e Pedro respondeu, eu te amo, né? E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Então, temos aqui duas palavras, tá certo? E ambas com o sentido de cuidar, o sentido de alimentar, né? Ou seja, zelar por essas vidas que pertencem ao sumo pastor. Não pertencem a Pedro, pertencem ao sumo pastor. Então é responsabilidade de Pedro cuidar dessas ovelhas, apacentar. E quando a gente fala de apacentar, nós temos o Salmo 23, né? O pastor ali por excelência leva as ovelhas a pastos verdejantes, tá certo? A águas purificadoras, né? Ou purificadas, como está lá, diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ainda diz, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então essa é a missão do pastor, é o sentido que está no termo poimeno. É mais ou menos esse o sentido, né? Depois os irmãos leem a palavra aí. Sei que vocês têm uma Bíblia no original. Depois leem aí. Então, irmãos, falar de prioridade é entender a missão, é entender o papel ministerial do homem de Deus, daquele que é chamado. E prioridade, quando a gente fala o que vem a ser prioridade, a gente ouve muito, isso é prioridade. Numa fila, né, um idoso, uma grávida, ela tem prioridade naquela fila. Então, prioridade é a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial ou emergencial. Normalmente, a prioridade está relacionada a algo importante que ocorre em primeiro lugar em relação aos demais, seja em questão de tempo ou de ordem. Então, os irmãos marquem aí na memória, né? Prioridade está relacionado a alguma coisa importante, tá certo? E aí, a pergunta é, o trabalho ministerial é importante? O apacentar ovelhas é importante? E se alguém ainda quiser questionar, dizer, há muitas coisas importantes na nossa vida. Qual é o nível de importância para o ministro o apacentar ovelhas? Então, nós vamos ver aqui se há outras coisas importantes, então qual seria a ordem de valores ou de importância
tá certo, dessas atividades. O nosso autor, ele faz uma reflexão muito interessante. Ele diz que uma das armas mais eficazes que Satanás tem usado contra a igreja do Senhor Jesus é desviar os ministros de suas reais prioridades, envolvendo-os com coisas secundárias ou fazendo-os inverter a ordem das prioridades. E de alguma forma nós já tocamos desse assunto em aulas anteriores, né, quando indivíduos que carregam, né, o nome de pastor, eles têm mudado o foco das suas atividades, certo? Então é preciso estudar com atenção este assunto, porque muitas vezes os nossos hábitos adquiridos e arraigados durante anos nos impedem de aceitar uma revisão de prioridades para o nosso ministério. Preferimos continuar nos mesmos hábitos, no mesmo estilo de vida, embora a palavra de Deus diga o contrário. Então vejamos, prioridades de natureza pessoal do ministro. Depois nós temos prioridades do ministério, seu desempenho e serviço e a edificação do corpo de Cristo. Dentro dessas prioridades do ministro, é claro, tem que ficar muito bem organizado esse sentido de prioridade do que é importante para o ministro. E nós estamos pensando o ministro, é evidente, aqui é aquele que está totalmente envolvido na obra, né? Totalmente dedicado com exclusividade à obra. Então, em primeiro lugar, o destaque é o ministro, a pessoa do ministro e sua vida com Deus, ou seja, sua vida devocional. Se de repente alguém entender, né, depois que concluirmos, que não é assim, a ordem poderia mudar a ordem, então os irmãos vão ficar à vontade. Mas o ministro e sua vida com Deus. Por que, em primeiro lugar, o ministro e sua vida com Deus? Então, quando o autor começa colocando que o ministro tem sofrido muitas ameaças e que o inimigo de nossas almas tem usado de muitas armas justamente para desvirtuá-lo ou fazer com que ele não tenha como prioridade a sua vida pessoal, a sua vida devocional com Deus. Então, o nosso foco vai ser justamente refletir sobre a vida devocional do homem de Deus. Se ele não tem momento devocional, ou seja, aquele momento pessoal de leitura, oração, de reflexão na palavra de Deus, irmãos, vai ficar quase que impossível o exercício do ministério. Vai ficar quase que impossível ele atender a demanda, tá certo? Do vocacionamento. Porque quando a gente lê Efésios 4 e 12, né, no 11 Deus chama, né? Deus chama, e Ele mesmo deu uns para, nós temos aqui os dons ministeriais. No 12, nós temos a missão, a razão de ser dos dons. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Se ele não tem vida devocional, né, se ele não constrói essa fortaleza espiritual, essa vida de submissão a Deus, de confiança na palavra de Deus, tá certo? Se ele não constrói esses alicerces sólidos que vão fazê-lo resistir às ameaças do inimigo, vai ficar impossível ele ter êxito na obra, ele fazer a contento a vontade de Deus. Então é necessário que ele tenha essa vida estruturada e ela acontece a partir da sua vida devocional. A leitura constante, periódica, tá certo? Ininterrupta, porque é um indivíduo que trabalha com questões espirituais, logo nós não podemos passar um dia sem refletir nas coisas de Deus, sem pensar nas coisas do céu. E quanto mais um ministro, né? Que a sua vida é dedicada com exclusividade a cuidar das almas e ele precisa estar pronto para isso.
Então, sua vida com Deus. Então, a primeira tentativa de desvirtuar os apóstolos de suas reais prioridades deu-se nos primeiros dias da igreja. Note-se que o motivo apresentado foi justo. Os helenistas achavam que suas viúvas estavam sendo preteridas na distribuição diária de alimentos. Então foram os apóstolos e exigiram uma solução para o caso. Naquela ocasião, qual foi a proposta apresentada pelos apóstolos, né? Pareceu ser uma coisa simples. Eles iriam lá, dariam auxílio àquelas mulheres. Mas à medida que eles se dedicassem àquela atividade, né, de auxiliar aquelas mulheres, certamente o tempo que eles deveriam dedicar à reflexão, eles se esgotariam e o aproveitamento não seria o mesmo. Então, com muito entendimento espiritual, qual é a sugestão dos apóstolos? Levantar outros homens que possam auxiliá-los nessa questão. E como diz, né, o apóstolo Pedro, ele diz, e nós vamos continuar nos dedicando à palavra, continuar nos dedicando à oração. Então, ele foi muito objetivo nesse sentido. Ele sabia, né, qual era a sua missão, qual era o seu papel dentro daquela estrutura. Então, de modo nenhum, ele abriu mão para que pudesse fazer uma ação social. Então, outros se encarregaram dessa atividade, né, e é importante, mas em relação à palavra de Deus, ela acabou que tendo um papel secundário, porque a palavra de Deus ela tem que ter primazia diante de qualquer outra circunstância. A palavra de Deus é primazia. Então, eles continuaram se dedicando à sua relação pessoal, né, fortalecendo suas convicções através do seu devocional, ou seja, meditação na palavra e a vida de oração. Então, o ministro não pode jamais pensar em abrir mão desse momento. Ele não pode jamais abrir mão, tá certo, dessa atividade. Então, é possível que na maneira de pensar deles estivesse a ideia de que os apóstolos bem poderiam presidir o trabalho. Os apóstolos, porém, não abriram mão de suas prioridades. Nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6 e 4. Imediatamente, outros irmãos foram designados para o trabalho das mesas, né? Ou seja, certamente, onde os irmãos, as irmãs atuam, podem sim aparecer situações de natureza que alguém julgue emergencial, mas que alguém que auxilia o pastor naquele momento pode sim fazer aquela atividade, né? Pode atender aquela demanda. O que não pode é o pastor, né, abrir mão daquele seu momento para atender uma demanda que que um auxiliar poderia ajudá-lo. Então, neste versículo, destaca as duas grandes prioridades do ministro, que é a pessoal e a ministerial. Então, a pessoal é o seu relacionamento com Deus, ou seja, nós nos consagraremos à oração. Ao tomarem esta decisão, estavam seguindo o exemplo do Mestre, que, embora sendo Senhor e Mestre, separou parte das horas do dia, as mais privilegiadas, para dedicar-se à comunhão plena com o Pai, né? Isso também ajuda a entender a dimensão do trabalho espiritual, o cuidar, o zelar, o alimentar as ovelhas. Então, nesta relação, ministro, Deus, ministro, está a oração, a meditação da palavra, a reflexão do trabalho desenvolvido. Sem essa estreita relação, não existe consistência no ministério, pois devemos entender que ele é o Senhor e o ministro um servo, do Senhor depende o ministro em tudo e a igreja é dele e para ele. Às vezes acontecem coisas na vida do ministro, irmãos, mesmo
conscientes que somos, né, da nossa natureza humana, ainda não estamos no estado de perfeição, não temos um corpo glorioso, então estamos sujeitos a cometer falhas, né? Mas quando se pensa um ministro, evidentemente, o nível de maturidade dele é alto, né? O nível de espiritualidade dele também tem que ser igualmente alto, entendeu? Às vezes eu fico muito inquieto e temeroso, porque assim que as pessoas veem um ministro, veem um pastor, um evangelista ou um presbítero, né, um diácono auxiliar, um professor, sempre que alguém olha para ele, a igreja olha para ele e o vê como uma pessoa dedicada ao estudo, à oração, né, ao zelo pela exposição da palavra, o compromisso na obra de Deus. Então isso é muita responsabilidade, muita. Deus, Professor, né, é o nosso ajudador, mas é muita responsabilidade. Pois não, meu irmão? desculpe interrompê-lo, eu entrei agora. Qual é a página do livro que o senhor está utilizando agora, professor? Página 42 é o capítulo 5. Tua página talvez pode só ser que esteja 41 ou 42. Ok, obrigado. Então, esse momento que o ministro tem todos os dias, não é só um dia, são todos os dias, né? Dentro da sua rotina pastoral, eu acho, pelo menos na minha opinião, as primeiras horas do dia são mais preciosas. Então, podem ser dedicadas justamente a esse momento pessoal com Deus, né? No seu cantinho que você já reservou lá para estudar, para ler, para meditar, para orar. Então, você dedica aí 1 hora, 2 horas, quem sabe mais, né? E não permita que ninguém interrompa. Deixe já de antemão avisado que você está, né, no momento pessoal com Deus. Então, dentro dessa relação de prioridade, né, então, em primeiro lugar, vem justamente essa relação pessoal do ministro com Deus, tomando como exemplo, né, resposta dos apóstolos à demanda que surgiu lá no capítulo 6 de Atos. Nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. No segundo momento, nós temos aí o ministro e sua vida com a esposa, né? Fica muito difícil fazer a obra se você não tiver em paz consigo, com Deus, e essa paz, ela também não alcançar a relação com sua esposa, né? É muito importante que haja harmonia, que haja entendimento, tá certo? Porque o ministro, ele não é ministro sozinho, né? Ele tem uma companheira, tem uma adjutora, tem alguém que o auxilia, que lhe dá apoio, sugestões, faz críticas, lhe orienta, ou seja, é aquela parte da sua vida que vai também suprir uma necessidade, né, pessoal, para que o ministro esteja habilitado para exercer a obra de Deus e não corra nenhum perigo, tá certo? Então, no casamento, duas pessoas de sexo oposto se unem de tal forma que as escrituras dizem, tornam-se uma só carne, né? Isso é um grande segredo, grande mistério para refletir. Então, lendo os textos citados, que está aí na apostila, né? Gênesis 2, 23, 24, Mateus 19, 4 a 6, Efésios 5, do 29 ao 31, convencemos-nos de que não existe união mais profunda e mais séria do que o casamento. E não à toa o Senhor usa essa figura justamente para falar com a igreja, né? Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Então, a esposa, portanto, é a companheira inseparável do ministro,
Ninguém mais conhece tão profundamente os propósitos, a sinceridade, o sofrimento, as alegrias do servo de Deus do que sua própria esposa. Então, por isso, vem em segundo lugar essa relação com a esposa. Então, com o objetivo de que essa união não seja uma farsa. É impossível que o ministro tenha uma perfeita comunhão com Deus se a sua vida conjugal é um desastre. É preciso conhecer que, ao nos levantarmos para pregar diante de nós, temos uma testemunha em carne e osso de todos os nossos atos, por mais íntimos que sejam. Então, a relação com a esposa, né, ela é íntima, ela é pessoal, tá certo? Ela é compartilhada. Por isso que é muito importante hoje que um líder, alguém que está de fato convencido que foi chamado para esse exercício ministerial, ele goze, ele desfrute de fato de uma boa relação, de uma saudável relação com sua esposa. Por que tanto cuidado? Além das ameaças de natureza espiritual, né, que sofre o ministro, há também outros riscos que ele corre. E se ele não tiver uma boa relação com sua esposa, evidentemente, ele vai estar, irmão, fragilizado, né, para dialogar com jovens, com outras mulheres, tá certo? Ele vai estar fragilizado para que possa até contemplar pessoas sem que a sua mente seja persuadida por sentimentos maliciosos. Então, é uma responsabilidade. Tem havido grandes dificuldades, né, das pessoas de líderes se relacionarem com suas esposas. E dentre essas dificuldades, nós temos, por exemplo, alguns movimentos que têm se infiltrado ou influenciado a mente cristã feminina. E que, se não tiver um bom embasamento, né, ela pode ficar confundida. E que tipos de movimento? Então, o que está mais em evidência são os movimentos feministas, tá certo? Que têm ideias que divergem totalmente da palavra de Deus. Então, um homem de Deus, né, ele entende seu papel dentro da igreja. Ele entende o seu papel diante da sua esposa. E sua esposa entende também o papel diante do seu esposo e diante da igreja. Ambos têm responsabilidade. E ele tem que cultivar essa harmonia, esse amor, esse carinho, essa intimidade. Ambos têm que se auto-entregarem um ao outro, né? E se satisfazerem um ao outro em todos os sentidos, irmãos, em todos os sentidos. Porque o risco, ele é muito alto. Não poucos obreiros no Brasil, temos visto isso também na nossa convenção, que lamentavelmente eles têm, ou por alguma razão, negligenciaram essa parte do ministério e acabaram que naufragando, tá certo? Justamente nesse aspecto matrimonial. Algumas vezes o líder ele mantém-se cuidado na perspectiva física, mas lamentavelmente ignora também os cuidados físicos da esposa, as questões estéticas, tá certo? Já há um despertamento, a gente percebe um movimento das mulheres que também vêm buscando esse espaço, tá certo? De questões estéticas, e ele é válido até onde não atrapalha a obra de Deus, né? Você pode procurar melhorias estéticas, mas essas melhorias elas não podem assumir, né, a prioridade. São questões secundárias. Então, é importante cuidar da saúde física, da saúde mental,
emocional e etc, tá certo? Então, irmão, em segundo lugar, a segunda prioridade na vida do ministro, depois da sua relação pessoal com Deus, é a sua relação com a esposa, tá certo? Então, os candidatos que já o são, nós que já o somos, então devemos zelar por esta relação. Alguns, né, que têm condições aí, como o nosso evangelista Carlos, ele pode fazer uma viagem, conhecer o Brasil, o exterior, né, com a esposa, e aí tem que aproveitar, né? Também não pode viver só viajando, né? Naqueles momentos, uma semana aí, tirar uma semana para se dedicar especificamente à esposa e à esposa a ele, tá certo? Mas os irmãos todos fiquem à vontade, Roberto, né? Pois não. Esse sonho vai ser realizado um dia, em nome de Amém. Jesus. tá falando é Luiz. Eu, Luiz, fala. Agora há pouco aconteceu algo aqui próximo, em outros ministérios, que o pastor ele assumiu uma igreja. Eu acho que até cheguei a falar ao senhor que ele tinha vendido a igreja, Sim, sim. passado, feito um acordo, pronto. Aí esse pastor que chegou a assumir essa igreja, ele trouxe um pastor de São Paulo para ajudar ele a assumir a igreja. Aí esse pastor que veio de São Paulo fugiu e se tratou da igreja. Isso trouxe um escândalo grande por aqui, por essa região, porque, no caso, justamente isso, ele não tinha um bom relacionamento com a esposa, acabou se relacionando com a dirigente do ciclo de oração local e fugiram mesmo. Ela abandonou o marido, ele deixou a esposa, esse pastor que veio de São Paulo, e simplesmente fugiram. E aqui o escândalo foi grande. Tá vendo? Então, só pelo. Às vezes essas pessoas assumem papéis pastorais sem terem nenhuma habilidade ou sem terem sido capacitados, mas quando o escândalo acontece, irmão, a proporção também é gigantesca, né? Não é menor, Ô, entendeu? professor Marcelo, Pois não. aí, na questão esposa, talvez a gente pudesse até abrir um espaço maior e incluir o termo família por causa de filhos, né? É a terceira Existe a prioridade, mas questão pode hoje, falar. O ministro e sua vida com a família. porque, claro e evidente, por mais que o ministro ensine, oriente, mostre, nem sempre os filhos são aquilo que deveriam, o que nós gostaríamos que fosse. E às vezes algumas pessoas, como é que eu posso dizer, associam demais a questão dos filhos ao pai, né? Se ele não consegue ensinar, dominar os filhos, como é que ele vai querer aqui instruir, orientar, ensinar a igreja? E a gente vê hoje em dia muita polêmica acerca disso, né? Perfeitamente, Diógenes. É um dos pré-requisitos, tá certo? Ou seja, que o bispo seja, né, irrepreensível e etc, etc, etc. São lá aproximadamente 16 ou 17 características, dentre elas que ele tem um bom domínio da sua casa, né? Que administre bem a sua casa, porque se ele não cuida da casa, como vai cuidar da casa de Deus? Então, dentro dessas prioridades, dessas questões que são importantes, né, a relação com Deus, né, a relação com a esposa e a relação com a família, né? Por que separados, né? Porque há de convirmos que se ambos, esposa e marido, estiverem unidos, tá certo? Eles podem vencer obstáculos que sempre surgem, ou podem ser na educação dos filhos, pode ser também no trabalho ministerial. Então, se eles estiverem coesos, tá certo? Unidos, eles podem vencer, podem travar essa guerra com mais condições
de superar, de vencê-las, com certeza. Então, o ministro é a família, né? É a terceira prioridade do ministro, é sua própria família, que inclui esposa e filhos. O apóstolo Paulo disse que o bispo deve governar sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. No versículo seguinte, inclusive, o escritor diz que aquele que não governar sua casa está desqualificado para o ministério. Irmão, olha, esse termo, né, que não governa bem a sua casa, ele é muito importante para que a gente deve entendê-lo, porque às vezes não é levado em consideração essa característica para reconhecer, né, a chamada ministerial de um homem. E governar bem a casa e educar os filhos requer também um preço muito alto, né? Igreja, família, a gente não pode de forma alguma confundir. Percebam que até o presente momento não foi citado igreja, né? Porque não há como pensar a igreja se esse indivíduo ele não tiver bem espiritualmente, não está vivenciando uma boa relação com a esposa e, consequentemente, com os filhos e família. Não há como pensar igreja, não tem como pensar ministério, não tem, certo? Então, quando falamos de governar bem, ou seja, ter os filhos, né, respeitando os pais, tá certo? Isso requer um preço muito alto. E às vezes há líderes que abrem mão da igreja, né, para cuidar da família, ou abrem mão da família para cuidar da igreja, tá certo? E Graças Pai educar. Mestre, graças Pai Mestre, Amém, Elias. graças Pai Mestre. Uma certa vez, eu estava Luiz, vendo. Luiz, Luiz, só um minuto, por gentileza. Elias, pode falar, Elias. Graças Pai a todos. Mestre, é uma Amém. honra a gente estar tendo essa matéria. Eu tenho um trabalho nas segunda-feira, é um trabalho de oração, e não existe, na psicologia tem um termo chamado toda escolha implica um preço a pagar e uma recompensa a receber. Aí, eu estou ausente desse trabalho, mas essa matéria é de suma importância e tem uma linguagem na cultura hebraica chamada iada. A palavra iada no original quer dizer conhecer, ter intimidade. Aí, na tipologia, o que é a intimidade? Paulo ele faz esse termo na cultura judaica, é um relacionamento. O que é um relacionamento? É um ato do prazer sexual. A mesma coisa ao ministro que tem um prazer na obra, na casa do Senhor. Mas assim, mestre, o que eu vejo hoje em nosso meio eclesiástico é que não são todos, mas a maioria, mestre, eu vejo as pessoas dar prioridade à função e a cargo. Por exemplo, eu não vou citar nome por questão de ética. Que ele é lista e que ele está gerenciando. Aí são 8 congregações. Aí faço eu uma pergunta. Eu vejo nos olhos dele que ele quer status e que ele quer cargo. Mas, porém, os filhos já era. A esposa, a família, já era. Aí fico eu pensando, numa pandemia dessa, temos aí mais ou menos 7 meses de isolamento social. Temos aí a questão do distanciamento social, da quarentena. Aí fico eu a me pensar. Hoje, não são todos, mas muitas pessoas, mas o que eu só fico triste é isso. Esse amigo meu mesmo, ele está perdidinho mesmo, perdidinho.
Aí vem, como no caso foi mencionado aí, o nobre aí ele mencionou, quer dizer, você já tem uma vida conjugal já atribulada. Filho com desunião com o pai, a esposa com desunião com o filho, aí ocorreu o quê? Aí que deu. Mas infelizmente ele é só a graça e a misericórdia. Hoje o que nós estamos vivendo é isso. Não são todas as pessoas, mas as pessoas estão dando prioridade a status, cargo, função e família. Nada. Infelizmente. Luiz, você queria falar? Desculpa aí de início que eu não tava, a internet estava ruim aqui, eu não estava vendo o que o irmão estava falando também não, estava travando. Ok, pois não. À vontade. Esse termo aí, professor, do obreiro e a família, né? Aconteceu na minha família mesmo. Eu tenho um tio que ele tomava conta de uma área, tudinho, mas assim, em casa, a esposa dele muitas vezes me procurou, querendo que eu conversasse com ele. Mas em casa, em si, era só a graça, mas no púlpito ele era uma benção. Ministrava, pregava, os irmãos diziam, irmão fulano, o senhor é uma bênção. Toda vez que tinha consagração, o pessoal citava o nome dele, a esposa dele era a primeira a dizer que não concordava. Não tinha toda aquela situação. Pra você ter uma ideia, a situação era tão difícil que a filha fugiu de casa. Fugiu de casa porque não suportava mais o pai. Né? Porque ela dizia que na igreja ele era um, em casa era outro. Então, assim, era uma situação difícil familiar. Mas ele, como o irmão estava falando aí, vejo o pessoal hoje em dia que é muito status, né? Tá mais preocupado que o povo vai pensar em si do que o verdadeiro relacionamento. Ele se mudou de onde ele estava para que não desse satisfação ao pessoal, porque o pessoal ia pensar o quê quando a filha dele fugiu de casa? Então ele estava mais preocupado ao status do que em si o relacionamento com a própria filha. A filha ainda procurou ele para querer conversar, tudo e um tal, mas ele e a esposa mesmo não queriam ter nem contato com ela. Abandonaram mesmo. O resto da família foi que abraçou a menina, mas eles em si abandonaram a menina mesmo. A menina com 17 anos, né? Abriram mão mesmo dela, tudo e um tal, e é como se ele só tivesse uma filha hoje, que é a mais nova. Mas a mais velha eles nem ligam para ela, mais preocupado no estado do que no relacionamento familiar mesmo. Irmãos, a gente sabe que Pastor, professor. Pois não. Pode falar, Elias. É que está cortando seu microfone. Não, é Diógenes. Pode falar, mestre. É Diógenes. Diógenes. É Diógenes. São parecidos. Escutem só. Realmente há muitos casos lamentáveis com famílias de líderes importantes, inclusive da igreja. Né? Alguns escândalos se tornaram públicos, comprometeu a integridade, a imagem da igreja, de alguma forma isso sempre compromete, tá certo? E não significa que vão deixar de acontecer. O que fica de aprendizado é que cada líder tem que se entender como servo de Deus. E realmente, às vezes, o fato de acabam que tendo mais título do que mesmo dons ou vocação, né? Às vezes é mais título do que vocação. E isso aí vai colocar em risco o desempenho da atividade em si. Então, quando as pessoas não se entendem como servos, e aí, infelizmente, também já ouvi alguns testemunhos de pessoas, né? É triste, é muito triste, tá certo? Um pastor só é pastor porque tem a igreja. E a igreja não está ali porque tem um pastor, né? Não está ali por causa daquele indivíduo, tá certo? A igreja está ali porque aquele que a fundou, aquele que a estabeleceu, né, o fez em cima da sua palavra.
e ali mesmo ele já sentenciou: as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, e nunca, jamais irá prevalecer sobre a igreja. Mas pessoalmente as pessoas imaginam que nunca serão ameaçadas ou que nunca serão questionadas. O grande problema é que hoje muitos líderes deixaram de ser servos, entendeu? Não se submetem ao senhorio de Cristo, não se humilham e às vezes quando é com ovelha, não pedem perdão às ovelhas. E isso acaba sendo reproduzido dentro do próprio lar, com a rebelião de filhos, tá certo? Com desrespeito, ele não tem um respeito da esposa. Não é que ela não tenha temor, é que ele às vezes não está no entendimento dela, não merece o respeito, né? Não tem a postura que deveria ter. Essa é a verdade. Então, irmãos, que adianta, né, o homem ganhar o mundo e perder sua família, entendeu? Ele não ganha nada, não existe Verdade. sucesso se você não for bem sucedido na família. Tem que cuidar, tem que proteger, tem que zelar pela família, tem que saber quando errou para pedir perdão e tem que saber também perdoar, tem que saber amar. E normalmente essas coisas a gente só supera se tiver apoio. Só consegue vencer Verdade. essas tribulações se tiver ajuda. É por isso que é de extrema importância esse auxílio de um membro chegado, de um amigo, de outros líderes também, tá certo? Que deem esse apoio, que se deem esse apoio. Porque isso acontece, por mais que você vigie, mas nós temos um adversário e luta para enfraquecer essas bases que são importantes para o ministério, para a sociedade, para a igreja. Mas o pastor pode ter sim problemas com a família, mas ele também pode resolver esses problemas e ele deve recorrer a todo auxílio disponível, tá certo? O que não pode permitir é que sua família seja dilacerada por causa do orgulho, da prepotência, da falta de temor a Verdade. Deus. Então, É. deve cuidar, é uma prioridade a família, né? Não significa dizer que todo domingo ele vai pegar a família e vai para uma casa de Sem praia. contar, né, Beto? Isso não é cuidado, tá certo? Pois não. Não. Sem contar que a maior doutrina que o Eterno ele deixou foi quando ele nos permitiu a salvação e a primeira instituição foi a família. O que é que ocorre? Aí Satanás vai e desfaz. Eu interpreto dessa forma na tipologia bíblica, que é uma das doutrinas que Satanás ele tem mais investida. Chama-se família. E, infelizmente, pessoas que estão na igreja à procura de posições de status, ele mesmo está se destruindo por ele mesmo em si. Eu entendo dessa forma. Eu fico muito triste. Eu conheço muitos amigos meus que já entraram com pedido de divórcio, mas ele perde. E a pessoa gerenciar 8 congregações. Eu não vejo isso uma questão de reconhecimento, porque tem capacidade, não. Eu vejo isso orgulho. Infelizmente. Eu acho que caiu. Vocês perceberam que caiu a conexão? Minha Não, internet está muito ruim. Está horrível a minha internet. não, mas foi a Horrível. minha também. Foi a minha que deu um apagão aqui. Mas tudo bem. Tranquilo. Então, é isso que ocorre, irmãos. Olha, e esses movimentos, sobretudo feminista, têm mexido com a cabeça. Por exemplo, família. Você quando pensa família, o papel do homem, o papel da mulher, que
nos conceitos sociológicos, antropológicos, né, atuais, isso tem mudado muito, né? O próprio conceito, a própria estrutura, o modelo de família tem mudado. E isso vai repercutir, porque nós estamos dentro de uma sociedade, nós fazemos parte de uma estrutura social, e isso vai chegar até nós. Agora, como vamos reagir a esses novos conceitos se não estivermos olhando a partir da perspectiva bíblica? Os danos são grandes, irmãos. Entendeu? Então, homem e mulher devem entender seu papel dentro da família. E o líder cristão, muito mais. Isso não deve ser uma imposição, ele não deve impor nada, né? Porque a liderança é uma ação voluntária, espontânea, que é reconhecida, entendeu? Então isso é muito importante, por isso que é importante o diálogo, né? A liberdade de pensamento. Um não pode tolher o direito do outro, né? Não pode cercear a fala do outro. E violência, a gente não pode nem pensar nisso, em violência, tá certo? Porque seria algo imaginável, mas que pode estar acontecendo, né? Pode acontecer e acontece em algumas situações, né? Professor Marcelo? Pois não. Ok, então, Professor? eu estou ouvindo. Eita, grande Diógenes. Até, diz a ele aí que até a parte de violência a gente ouviu. Daí para frente. A internet parece que deu uma Segue, Professor? Segue, Diógenes. Segue, Diógenes. Segue. Fala. Eu tô querendo que ele responda. Eu não ouvi você, não. Eu aqui, ó. Tô fazendo sinal Não, de o quê? ele não ouviu, não. Segue, Diógenes. Não, olha, eu tô com a impressão que nós estamos achando que é a nossa internet, mas eu tô achando que é a sua. Eu mesmo aqui, a imagem está travada. Eu só tô ouvindo o áudio. É verdade, o meu também tá. Eu tô só no áudio. A imagem minha tá travada. Meu Deus. Não, eu lhe vejo, para um pouquinho, tal, mas tá dando para compreender a palavra, né? O áudio é que tá meio... Mas essa passagem sua aí agora só deu para entender até violência. Violência de maneira nenhuma. Uhum. Todos estão me ouvindo? Eu tive... Você está me ouvindo? Tem horas que sim, professor. Tem horas que sim, tem horas pode que ser. não. Tem hora que dá uma cortadazinha, mas dá para entender. Eita, Como Entendo muito sua fala, professor. Oi? Como o senhor fala bem compassado, dá para entender, entendeu? A irmã Edilane, se fosse alguém que falasse ligeiro, não. Tem alguém aí, Paulo? Você quer falar, Diógenes, mais alguma coisa? Acrescentar? Não, olha, quando o senhor usou o termo aí, violência, eu tive uma experiência até um certo ponto interessante. Eu ainda era dirigente de uma campanha quando um companheiro pediu para integrar a campanha. E vieram algumas pessoas que o conheciam e vieram me questionar porque eu aceitei ele entrar na campanha. Certo. Né? E falaram algumas coisas acerca dele. E eu disse o seguinte: olha, eu que sou eu, que não sirvo, que não presto. Jesus me deu uma chance. Quem sou eu para negar uma chance ao irmão? Agora a gente vai acompanhar ele de perto para saber o que é realmente que ele quer. E para resumir a história, ele tinha o hábito, eu vou dizer hábito porque foram várias vezes, que inclusive ele chegou a agredir a esposa. E alguns irmãos da igreja sabiam disso. E um determinado dia eu estava cortando o cabelo, ele chegou na barbearia, ficou esperando. Ó. Aí chegou para mim e fez a seguinte pergunta: bom, Diógenes, estou precisando de um favor seu. Eu disse: diga, meu filho, estou aqui para lhe ajudar. É que meu carro quebrou e minha esposa está na casa do pai dela, em Caruaru. E eu queria ir buscá-la e queria que o senhor me ajudasse. Eu tinha que esperar o momento certo para poder dizer a ele a verdade de uma forma que ele compreendesse. E a minha resposta foi a seguinte: olha, meu filho, eu sei a razão pela qual
a sua esposa foi para a casa do pai dela. Você já imaginou a gente ir buscar a sua esposa, você repetiu o que você fez, que foi agredi-la, e o pai dela bater na minha porta pedindo para eu levá-la de volta? Ele se calou, baixou a cabeça e foi embora, pastor. Mas era um menino que conhecia bem a Bíblia, tinha uma boa palavra, tinha qualidades, mas infelizmente tinha algumas fraquezas que atrapalharam o ministério dele. Ele chegou ao ponto de abrir a boca para dizer que a esposa dele atrapalhava o ministério dele. Isso é um psicótico, isso é um louco. Cara, isso não é digno ninguém entrar na igreja. Calma. Está totalmente equivocado, né, do que significa ministério. Não é? Isso é um psicótico. Agora, se ele veio a mim, pede uma chance. Mas ali, veja bem, ele vem até você, pede uma chance. Você até então não o conhece profundamente. O que foi que eu fiz? Eu fui acompanhar ele de perto e fui até algumas pessoas de confiança e pedi que alguém me falasse, me contasse algo sobre ele. E o que me passaram foi isso. Mas eu tinha que esperar o momento, né? E o momento foi esse, na hora que ele veio me pedir ajuda para buscar a esposa. Eu disse, já pensou se o pai... Olha, irmão. Já pensou se o pai da moça chega na minha porta, não foi o senhor que foi buscar, agora o senhor vai levar de volta. Delegacia, isso. O cara que bate mulher tá na igreja. Se cair no público, é delegacia e você também pode ser punido, né? Proteger um agressor. Cúmplice. Entendeu? Isso. Então, Olha, o irmão estava falando que está travada a minha tela. Eu estou vendo. O senhor está sorrindo para mim aqui. O senhor está sorrindo para mim o tempo todo. Eu estou vendo vocês normal. Se vocês estiverem me ouvindo, vamos permanecer assim. Eu vou passar só para não ter que parar, tá certo? Só para não parar e reiniciar. Eu espero que... Eu não sei o que é que eu poderia fazer, mas vamos continuar, tá certo? Tá a minha imagem aí. Vamos embora. Então, irmão, entenderam essa ordem de prioridades, né? Então, a vida com Deus, o ministro e sua esposa, o ministro e sua família, né? Porque é uma relação única, né? Com ambos são uma só carne. E aí vem os filhos. Ele tem muitos filhos, né? Então ele tem que ser o primeiro pastor dos seus filhos. Tem que ser o primeiro discipulador dos seus filhos. Os seus filhos têm que ter prazer em imitá-los, né? Entendeu? Não é fácil, mas é assim que tem que ser. Entendeu? E é possível ser assim? É possível ser assim. Então, é indispensável que o pastor não esqueça seus deveres para com sua família. Em relação à esposa, é respeitá-la, amá-la e ser fiel. Não adianta estar questionando ou buscar desculpas para dizer que agora vocês não conseguem mais conciliar, né, os pensamentos, são incompatíveis. É inconcebível essa ideia, que também, às vezes, é fomentada... Copia, Elias. Prossiga a sua Estão me ouvindo? Prossiga. Jesus Então, Station. essa ideia é Meu professor está rindo aqui para mim direto. É mesmo. Escuta, Diógenes. Então, a ideia... É uma aula boa, né, não, fazer? Mas olha, ouvindo... eu não sei os demais irmãos que estão acompanhando aí a aula do professor, mas não tem como a gente escutar tudo que o professor Marcelo fala e a gente não trazer para os nossos dias experiências e o que a gente vive no nosso dia a dia em relação aos obreiros, ao nosso cotidiano, não é? É verdade. Mas é isso é que acontece, né? Isso é que acontece. Então, você não pode usar... E a gente tem que ter cuidado, todos nós, não só os ministros, não só os obreiros, né? Todos os casais não podem, de repente, você chegar a um nível intelectual ou um nível de influência, ser seduzido pelo poder e achar que o seu cônjuge
tá certo? Não é mais compatível para você. Então, nós temos que ter cuidado demais com isso, irmãos, porque o cenário que se apresenta leva, entendeu, até esse ambiente. É muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso, você, seu esposo, você, sua esposa, né, tem uma relação de intimidade, tá certo? Realmente de muita entrega, de muita satisfação, de muita plenitude para a glória de Deus. Então, não se neguem, que é uma recomendação bíblica, né? É uma recomendação bíblica, que eles deveriam cessar apenas de se envolverem, tá certo? Fisicamente para oração, e isso por um tempo determinado, irmão, e depois retomar para que não sejam tentados. Com os filhos, só um minuto, é muita atenção. Com os filhos, viver com eles, acompanhá-los, tá certo? Dialogar e também ser pai, né? Repreender na hora de repreender, né? Com amor, porque quer o melhor, tá certo? E na hora que ele, pai, eu não quero, mas se não for bom para a sua educação, dizer, você vai querer, tá certo? Então, para com os filhos é amá-los, levá-los a Cristo, instruí-los na palavra de Deus, não provocá-los, prover para eles, corrigi-los. Portanto, é de suma importância que o ministro cuide de sua família, dando-lhe amor, tempo, instrução e correção, e tudo seja um exemplo, não esquecendo que sua família é uma prioridade sua e que não pode delegar essa função e responsabilidades apenas à sua esposa. Amém? Vida pessoal com Deus, com a esposa e família. Alguém acrescentaria mais? Verdade. Mestre, rapidinho. Eu fico me perguntando. A gente temos, na minha congregação, nós temos segunda, hoje, oração, terça-feira, instrução, aí vem domingo, EBD, aí vem quinta-feira, ciclo de oração, aí terça-feira vem o culto da ceia. Aí eu fico me perguntando para mim mesmo, eu fico, meu Deus, quando é que vai haver o culto da doutrina da família? O culto que é devotado à família, que não tem. Por que não tem? Tantas outras igrejas que já tem há anos. Eu queria tanto que chegasse esse dia, mestre. Eu acho que aliviaria mais a harmonia entre o ministro e família. Eu, com certeza, acho que o fardo diminuiria mais. Eu entendo dessa forma. Professor, eu posso... Líderes, já tem eu posso ajudar Elias? Pois não, Deus. O senhor lembra que eu falei há minutos atrás? Como é que... Elias, é para lhe ajudar, viu? Fica à vontade, mestre. Como é que eu, que não administro bem a minha casa, vou ensinar os membros da minha congregação a administrarem? E você já sabe a Como é que, por exemplo, uma coisa que a gente escuta muito hoje, pastor, eu não sou dizimista. Como é que eu vou pedir? Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou orientar os membros a serem dizimistas? Então existe hoje um reflexo muito grande dentro da igreja, e quando eu falo igreja, eu falo no contexto geral, muitos temas, muitos assuntos que não são devidamente tratados da maneira que deveriam, exatamente por isso, Elias, porque muitos líderes hoje estão muito preocupados com o seu cargo, com a sua posição, estão esquecendo que a doutrina, que o ensinamento começa lá em casa. Eu primeiro tenho que tentar ensinar em casa, ser modelo em casa. Não significa, aí foi esse ponto que eu falei lá atrás, não significa que eu terei êxito em casa. Eu posso ser um bom pai, um bom esposo, mas ter problemas em casa, os filhos não aceitarem o que a gente ensina, o que a gente orienta, o que a gente mostra, não significa dizer que eu não posso ensinar na igreja. O primeiro eu digo aqui na minha casa, olha, eu tenho que fazer o que a Bíblia pede. A Bíblia não manda eu obrigar.
A Bíblia não manda eu colocar uma coleira e puxar vocês comigo. A Bíblia manda eu ensinar, orientar, mostrar o caminho correto. Mas vai chegar um momento que vocês vão ter que tomar uma decisão. Mas, infelizmente, tem muitos que não fazem e não tem como fazer na igreja. É lamentável, né? Eles se Não tornaram aprenderam. isso, né? Eles se tornaram isso. Não eram assim, mas vamos orar e, na medida do possível, né, dentro dos trabalhos da igreja, nós podemos fazer essa abordagem. Nós temos o culto de instrução, que pode tratar especificamente da temática voltada para a família, né? Obrigado. E aí pontuar aquelas situações mais delicadas e com temor, Nem culpa da pessoa. né, falar para a igreja, orientar, tá certo? Já que o nosso irmão Elias mencionou aí um culto específico, com foco apenas na família. Mas nós temos, né, essa atividade. Basta somente explorar mais, certo? Então, dentro das prioridades do ministro, tá certo? Dentro das prioridades do ministro, nós temos agora o campo ministerial. Então, nós temos a vida pessoal, a vida familiar e agora o campo ministerial. Se você é ministro, o que é que o ministro faz? Né? Então, o ministro é o homem chamado por Deus para apacentar as ovelhas, tá certo? Verdade. Então, hoje ele ocupa muitas atividades. Existe realmente uma sobrecarga sobre o ministro. Vocês estão aí com o material. Vejam só, prioridade do ministro. Alguém pode ler para mim aí, por gentileza? Em virtude das múltiplas atividades que o pastor tem acumulado nos últimos decênios, com a renovação das igrejas evangélicas e seu consequentes crescimentos, a verdadeira prioridade do ministro tem sido ofuscada e até mesmo esquecida em algumas igrejas. O próximo parágrafo, pode ler. Pode ler, Sigo, mestre. Pode seguir. Deu um QRA, olha. Pode ler, pode ler. Rapaz, a água que ele tá tomando deve estar muito boa, viu? Porque faz 2 minutos que ele tá com a garrafa na boca aqui para mim. Eu sigo, mestre, com a leitura? Pode sim, pode. QRA interferência, Renato. QRM. QRM, aliás, QRM é verdade. QRM, perdão. QRA é o nome. Qual o seu nome? É verdade, qual o seu nome? É verdade. QRM é interferência. Pode ler, Ok. pode ler. A situação é tão grave que muitos confundem a função de pastor com a de conselheiro, assistente social, administrador, capataz de obra e etc. Todavia, Pedro e os demais apóstolos foram decênios ao responderem Decisivos. à comunidade dos irmãos: nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles definiram de uma vez por todas que a prioridade do ministério seja do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor ou mestre ou ministério da palavra. É o ministério da palavra, né? Então veja só, o pastor, no parágrafo seguinte, o autor diz o seguinte: um pastor deve ser conhecido como um pregador, um homem da palavra, né? Estão me ouvindo aí? Estão todos me ouvindo? Ok, mestre, pode seguir. Então, um pastor deve ser conhecido como um pregador, um homem da palavra. Eu tenho repetido isso por muitas e muitas vezes e não posso parar de repetir, né? Uma, para que eu não esqueça, e para que os irmãos também possam fixar na mente. A maior missão de um ministro é expor a palavra de Deus.
de modo que cumpra o que está escrito, né, lá no livro, na epístola a Timóteo, tá certo? Quando o Senhor chama e os chama com essa missão. Manusear bem a palavra do Senhor. Que essa é uma característica, né? É uma característica desse homem, manuseia. Mas o Senhor o chama, né, para o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério, ou seja, ele vai formar outros líderes para a edificação do corpo de Cristo. Isso é um processo, ou seja, até que cheguemos à unidade da fé, até que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, até que cheguemos a varão perfeito, ou seja, alcancemos essa estatura, né, de varão perfeito. Então, irmão, é uma missão complexa, né? É uma missão nobre, grandiosa, sublime. Então, irmão, por quê? Porque a gente dividiria essa missão? E por que ainda trocaríamos essa missão? Quando alguém, né, não sei se o irmão Carlos tem esse sentimento, Elias ou Diógenes, outro irmão tem esse sentimento. Quando alguém nos faz uma pergunta relacionada à Bíblia, o sentimento que eu tenho é... Congelou a imagem do professor. Exatamente. Congelou a imagem. Mas estão me ouvindo? QRM na área, esse QRM é um maldito, cara. Esse Só garrafa. QRM. Eu não Fica aguento na mais real. QRM.